Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes. Boa tarde, Rafael Oliveira. Boa tarde, Marçal. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web. Inverno, muita água e muita gripe, né, Marden? Pois é, eu quero até... Tá vindo aí generosamente, né, rapaz? Quero pedir desculpa até aos nossos ouvintes, eu estou um tanto afônico, mas é por conta da gripe. Por conta da gripe. Já estamos melhorando. Faz parte do pacote. Pacote de inverno. O pacote de inverno, o kit inverno, né? Tem que vir uma gripezinha de lado. Mas é importante. Nós estamos aí com boa expectativa, né? Inclusive aí pela média, né? O ano passado e esse ano, 3 vezes maior a incidência, né, a quantidade de chuva do que no ano passado, né, 3 vezes. Ano passado foram 77 milímetros, praticamente, e nesse ano nós tivemos 122,8 milímetros. Não, isso aí então não é esse, deve ser nesses primeiros 2 meses, não sei, né, nesse início de inverno, vamos chamar assim. Está na capa do Diário Nordeste de hoje. Não, eu falo Itapajé. No Itapajé. No Itapajé, então, para o mês de fevereiro. Itapajé tem então quase 2 vezes, né? Isso. Então de 70 para 100 e pouco, né? 120. Então é uma expectativa boa, né? Que se continuar, né? A expectativa da FUNSEMI é que 43% a possibilidade de o inverno ficar na média, né, que a média é em torno de 800 milímetros, né, para o inverno. Para o Ceará todo. Para o Ceará, a média, né, média histórica, então é uma previsão razoável e vamos torcer, né, porque essa história do El Nino e do Laninha está muito baldeado. Ora o El Nino, né, se superioriza, depois a Laninha, enfim, ninguém sabe quem está mandando mais nas chuvas. Mas dizem aí os profetas que o inverno vai ter um inverno razoável, né? Vai ser melhor do que a média, segundo os sábios aí das previsões meteorológicas, né? Os profetas. E para nós aqui é torcer, é aguardar, né, de certa forma, e logicamente usar sempre daquele racionamento, daquela otimização, não gastar desnecessariamente, usar apenas o certo, o justo, o ideal, para que a gente amanhã não se lamente por falta d'água. Como é que está o Ipuzinho aí para começar? Bom, doutor, o Ipuzinho ainda não teve uma recarga grande como nós esperávamos, mas ele vai pouco a pouco, isso considerando também o consumo diário, né? Hoje está com 24,45%, segundo dados do portal hidrológico do estado do Ceará. 24,45%. Quase 24,5%. Então, é o mesmo de ontem, né? Praticamente. Então eles não fizeram. Ou então não pegou mais nenhuma carga, até porque não choveu, né? De ontem para hoje. Sereno, chuvisco. Mas tem locais que choveu bastante, né? Em Itaiçaba ontem deu uma chuva realmente, né, forte, muito forte. Eu não sei nem qual foi a quantidade de milímetros, mas foi muito volumosa, né, lá para Itaiçaba. E tem aqui na região norte, aqui em cima da serra, no Ipu, Tianguá, Viçosa, diz que está espetacular o inverno por lá. E esperamos que... No Piauí tem alguma notícia? Não, né? Não fizemos essa pesquisa. Porque normalmente o inverno nosso, quando ele é bom, ele vem de lá para cá. Mas eu não tenho nenhuma informação. Mas se está chovendo... Depois nós podemos até pesquisar. Se está chovendo na Ibiapaba, isso significa que nós estamos com o inverno vindo do oeste para o leste. Nós temos chuva no litoral, né, que é na região leste, mas também temos chuva na região oeste. O que está faltando é exatamente essa região central, né? Mas no Vale de Jaguaribe eu tenho um companheiro lá, doutor Antônio Carlos Chaves, que não é aqui o meu cunhado, mas é outro Chaves, lá de São João do Jaguaribe. Ele me disse que choveu razoavelmente bem,
o açude já começou, os açudes já começaram a tomar água, mas ainda de uma maneira assim, ainda muito fraca, né? Não tem ainda chuvas torrenciais, chuvas para exatamente fazer água, tá? A coisa ainda está iniciando. E é lógico, o inverno começou agora, ninguém pode esperar que os primeiros, um mês, segundo mês de inverno, a coisa já tenha abastecido. Itaiçaba, em 2 postos de medição, no primeiro posto da sede, posto Itaiçaba, 121 milímetros. E no segundo posto, o posto elevatório, 94 milímetros. Pois é, então foi uma chuva realmente satisfatória. Eu acho que para começar a aumentar os nossos açudes, os nossos reservatórios, era preciso que desse uma chuvinha dessa. Aqui a nossa, eu acho que a máxima que deu foi de 40, né? 42. 42, foi a maior incidência pluviométrica aqui na nossa região. Agora vamos torcer, o clima está bonito, tem muitas torres, e a esperança, essa nós não podemos de maneira nenhuma perdê-la. Interessante que veja como as coisas se modificam. E eu lembro bem, quando criança, havia um hábito, inclusive aqui em Tapajé, na sede, das pessoas aproveitarem a água da chuva, a água da chuva para armazenar para serviços gerais, lavar a casa, lavar um banheiro, até porque não é uma água tratada. E esse costume ele foi sendo deixado pouco a pouco. E hoje a gente viu aqui ano passado, com a crise hídrica em São Paulo, condomínios fazendo esse processo de aproveitar a água da chuva para não comprometer os reservatórios. Perfeito, não, tá vendo? E vão mais longe, eles estão usando agora, só que precisa de uma máquina, né? De uma engrenagem muito perfeita, mas em alguns países, não tem o nosso ainda não, mas eles pegam essa água de esgoto e transforma em água potável. Olha como é que está ficando o reuso, a reutilização da água, porque a água vai ser um dos bens, repito aqui, vou repetir mais uma vez, a história do bem, é um dos líquidos mais preciosos para o futuro, e nós temos que começar a nos preparar. A água da chuva é uma água extraordinária, é uma água praticamente limpa. Lógico, você não vai beber sem fazer uma filtragem, sem fazer uma filtração ou uma cocção, né? Colocar no fogo, né? 100 graus, para que ela possa matar todas as bactérias. Mas para serviços gerais é 100%, você pode se utilizar sem problema, lavar, limpar, fazer o que você quiser com a água da chuva, que está muito bem-vinda. Inclusive, se eu não me engano, esse processo de reutilização da água, reuso da água, é um processo que já foi implantado ou está sendo implantado no PECEM, não é isso? Também. Para a indústria, né? Para a indústria, industrial. Exatamente. Não estão bebendo ainda. Não, para uso industrial, sem dúvida nenhuma. Porque ela sai extraordinária. Extraordinária. Né? Reduz 30% a 40%, né, da utilização da água. De água nova. Com a mesma água você reutiliza 40%. Bom, doutor Bastos, nós saímos de um período momino, período de festas para alguns, de descanso para outros, e nós entramos agora no período que é muito importante, sobretudo para a comunidade católica. Eu sei que o senhor é uma pessoa religiosa, um católico praticante, e nós vivemos desde ontem o período de Quaresma, que é uma preparação para a Páscoa. A CNBB, inclusive, lançou mais uma campanha da Fraternidade, uma campanha voltada para a ecologia, que tem como tema o planeta, nossa casa comum. Isso até incentivado pelos discursos do Papa Francisco, voltados para a ecologia. E esse é um período também de reflexão, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Marden. Eu tinha até recebi aqui no meu WhatsApp, acho que é uma homilia do Papa Francisco. Eu achei tão interessante, tão profunda, tão necessária para o nosso momento que nós estamos vivenciando, essa época de Quaresma, época de reflexão, época de perdão, época de olhar para dentro, né, de ajuda mútua, enfim. É uma época muito, muito rica, né, muito espírito evangelizador. E eu vou ler aqui para vocês que estão nos ouvindo, essa homilia do Papa Francisco que fez exatamente nesse domingo. Ou foi não, na quarta-feira de cinza, eu acho que foi ontem.
E ele diz o seguinte: família, lugar de perdão. É exatamente o seio familiar onde você se reencontra com a sua própria existência. Aí ele começa dizendo o seguinte: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Até porque perfeito só Deus. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. É território de cura e não de adoecimento. É palco de perdão e não de culpa. O perdão traz a alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Esta foi a homilia do Papa Francisco, esse grande pregador, esse evangelizador, esse homem que realmente faz a diferença, falando sobre o perdão. E a época de Quaresma, com certeza, é uma época de perdão, de amor, de renúncia, enfim, de fazer as pazes. Eu acho que o mundo está precisando muito disto. E é uma preparação, como eu disse, para o período mais importante dos católicos, que é a Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Bom, doutor Bastos, falemos agora do cenário político. Nós fomos surpreendidos na semana anterior ao Carnaval com a renúncia de um dos ministros fortes do governo Temer, José Serra, que antes lutou, mas acabou perdendo essa disputa, lutava para ocupar o Ministério da Fazenda, mas acabou sendo contemplado com o Ministério das Relações Exteriores. Zé Serra era o chanceler brasileiro, que era responsável por toda a política internacional do nosso país. Alegando problemas de saúde, dores na coluna, ele entregou o cargo. Mas é sempre bom a gente fazer uma segunda leitura. E eu gosto muito das leituras do Kennedy Alencar, jornalista do SBT, em que ele faz a seguinte leitura. As dores na coluna ajudaram a ele tomar essa decisão. Foi a gota d'água. Foi, mas a delação da Odebrecht... Os 23 milhões... Os 23 milhões, certamente essa delação chegará nele. E chegou-se a um consenso de que ele deixando o ministério, ele já tem foro privilegiado por ser senador, e deixando o ministério, ele não desgastaria o governo Temer, e ainda assim teria menos holofotes para si, não estando no governo. Pois é uma atitude sensata, né? E de certa forma preservando o governo que ele de certa forma tem, né? Um compromisso, já que ele além de ter amizade com o Temer, ele tem uma amizade muito boa, muito grande, ele tem o interesse que o governo Temer dê uma melhorada, né? Dê uma recuperada na nossa economia que estava numa situação realmente dificílima. Ainda está difícil, não vou dizer que tem nada fácil, mas que já começa a vermos alguma luz, e com certeza não é um trem de lá para cá não, melhorou muito, que antigamente se via uma luz no fundo do túnel, podia ter certeza que era um trem que vinha de lá para cá, agora pelo menos a expectativa é de um sol brilhante do outro lado. Então o Serra, de uma maneira sábia, né, saiu oportunamente, exatamente para tirar o foco, né, de dentro do governo, que eu acho que
os ministros que realmente fossem amigos do governo deveriam fazer isso. Nós estamos vendo aí um ministro, né, o Eliseu Padilha, numa fase, num quadro extremamente grave, né, de comprometimento, submeteu-se a uma cirurgia de próstata agora, mas ainda falando em voltar para o governo. Depois das besteiras, das coisas que ele falou, né, desnecessárias, inoportunas, né, fez revelações extremamente comprometedoras para o governo, né, falando que o governo tinha tudo, fazia o que queria, tinha mais poder do que todos os outros. Precisa ele estar dizendo isso? Tem necessidade disso? É uma vaidade, um orgulho bobo, até porque ele se acha o responsável por por essa credibilidade junto ao Congresso. Porque normalmente, Marde, ouvintes, internautas e telespectadores, quando o governo se torna impopular, normalmente o Congresso se afasta dele. Assim foi com Dilma, assim foi com Sarney, assim foi com o Collor de Mello. Você lembra que o Collor teve uma época, para quem lembra, né? Quem não lembra, essa turma jovem não lembra, mas para quem viveu a época, Collor de Mello era um homem que tinha uma popularidade extraordinária, estrondosa. À medida que ele começou a se queimar com a história do Pedro Collor, seu irmão, que fez umas denúncias, PC Farias, né? O próprio PC Farias, né? Ele começou a se desgastar com a população, começou a perder. E não conseguiu estancar a inflação. Né? Pois é, e principalmente a economia entrando em parafuso. Então isso bastou praticamente porque ele teve uma votação quase que unânime, né, para a cassação dele na época do impeachment. A época só o PFL ficou com ele. Pois é, meia dúzia de deputados, meia dúzia de força de expressão. Mas, no caso do Temer, talvez o presidente mais impopular que já chegou lá. Só que o apoio do Congresso tem sido extraordinário, tem sido avassalador. Né? Praticamente ele tem 70%, 72%, 75% de apoio no Congresso. Bom, isso de certa forma, para ele aprovar as emendas ou as reformas necessárias, isso é extremamente importante e o que se percebe é a melhora do país. Isso é bom a gente frisar aqui, né, que a gente não tem aqui nem contra nem a favor, mas nós temos que reconhecer que o Brasil, que a economia do Brasil, né, o Brasil, a economia brasileira, começou a melhorar. Eu estava vendo o Risco Brasil, que no final do ano passado estava em torno de 570, hoje está em 350, quase a metade, o Risco Brasil. Né? Dólar de 4,12, hoje está de 3,10, praticamente mais de R$1 a menos. Nós estamos vendo, né, o PIB, que era 3,8 a menos, já se fala em ter algo positivo esse ano, e a expectativa do Temer, logicamente que o Temer está sendo muito otimista, está falando em 3% em 2018. Seria excelente. E se conseguir aprovar realmente as reformas, né, apesar de vai mexer com muita gente, claro, mas se forem aprovadas, com certeza o Brasil vai começar a entrar num novo ciclo de crescimento, né? O maior problema que eu vejo hoje chama-se desemprego, mas desemprego realmente leva de 6 a 9 meses depois que o país começar a crescer, a aumentar, a ficar positivo o seu crescimento, o PIB ser positivo, e precisa levar de 6 meses a 9 meses, pode levar até um ano, é normal em qualquer economia. O último indicador que começa a melhorar tardiamente, é exatamente o desemprego, e coincidentemente ainda podemos ter até um crescimento do desemprego. Por que o crescimento do desemprego? Existem aí as empresas zumbis. Que empresa zumbi é essa, Marden? São as empresas que já quebraram, mas estão se sustentando aí quase que milagrosamente. Mas amanhã elas não vão ter condições e termina concluindo, né,
a sua liquidação judicial ou extrajudicial. E aí, consequentemente, mais pessoas irão ser desempregadas. Para, no momento seguinte, o crescimento voltar. Porque tem duas áreas importantes para crescer. A primeira é exatamente a construção civil. Se o governo começar a fazer o Minha Casa Minha Vida, começar a facilitar, né, a construção de residências, ou pelo Minha Casa Minha Vida, ou mesmo pelo financiamento aí da própria Caixa mesmo, o Brasil vai começar a empregar, porque é um dos setores que mais emprega exatamente o setor imobiliário, o setor de construção. Depois, o de infraestrutura, né, que é rodovias, que é aeroportos, enfim, portos, aeroportos, enfim. Esse também tem petróleo, gás, também emprega muita gente, e está havendo aí uma boa receptividade por parte de empresas multinacionais, né, em fazer parceria com a própria Petrobras, que já tem um fôlego novo, diga-se passagem. Parece que nesses últimos dias a Petrobras vendeu ativos, né, para uma empresa estrangeira. Empresa francesa. Exatamente. Ela fez, inclusive do pré-sal. Ora, se nós não podemos fazer a prospecção, né, então não tem como nós ficarmos com essa reserva lá sem poder explorar, porque nós não temos dinheiro, porque não temos recursos, tendo alguém que possa fazer e paga, né, por um preço realmente justo. Precisa ser um preço justo para não se dar gratuitamente o que é um patrimônio do Brasil. Não é meu, nem teu, nem do partido A, nem do partido B, mas é do povo brasileiro. Agora, também não adianta ficar lá guardando para essas gerações se acabarem e ninguém sabe nem o que é que vem no futuro. Aí fica aí sem utilidade ou sem uso para essas gerações que vão, né, começando a desabrochar agora. Bom, o senhor falou agora há pouco que o Michel Temer ele tem um apoio privilegiado no Congresso, com a maioria absoluta de deputados e senadores, mas a bancada mineira ela está insatisfeita. Nós até falávamos há 2 semanas atrás... É o vice-presidente da Câmara. Isso. Nós falávamos, Ramalho, isso, Fábio Ramalho. Nós falávamos há 2 semanas da possibilidade do Carlos Veloso, mineiro, assumir o Ministério da Justiça. Que é um mineiro, não é? Foi um ex-presidente do Supremo. Isso, mas isso não aconteceu. Osmar Serralho do Paraná acabou assumindo. Tinha 82 anos, né? Era uma pessoa já madura, muito madura, embora muito experiente, muito sábio, mas eu acho que ele preferiu ficar na sua qualidade de vida. Perfeito. E agora, o vice-presidente da Câmara, ele que é do PMDB, o Fábio Ramalho, ele promete empacar votações na Câmara, caso assuma a presidência, porque ele é o vice-presidente e Michel, não há mais a figura do vice-presidente da República. Sai um Maranhão e entra agora um mineiro, é? Mineiro. E o presidente Temer cogita cancelar sua viagem à Alemanha, que aconteceria em maio, para que o Fábio Ramalho não assuma a presidência da Câmara, já que há votações importantes da Previdência Social e outras reformas importantes. Rapaz, isso é lamentável, né, rapaz? Porque tudo bem que o cara reivindique um posto para o Minas Gerais, porque realmente houve assim uma espécie de esquecimento de Minas Gerais. Quando nós temos 5 ministros de Pernambuco, né? Do Ceará tem algum? Não, tem só o presidente do Senado, né? Senado. E o secretário do Senado. Mas isso aí não depende do presidente da República. Depende da amizade que eles têm lá. O Ceará também não tem nenhum, mas Minas Gerais tem um peso maior, né? E não ter sido, né, brindado com nenhum ministro, isso aí realmente é chato. Agora, isso não justifica você fazer uma oposição gratuita, né, para a história do criar dificuldade para vender facilidade. Isso não é um estilo nada republicano, é totalmente desaprovado e com certeza ele está querendo se valorizar.
ele está querendo se valorizar, exatamente, mas está aí, né? O mineiro na vice-presidência da Câmara, não já é uma maneira de colocar Minas Gerais, né, no poder? Pois é, essa disputa de poder, inclusive nós falávamos aqui antes do início do programa, essa disputa de poder, ela está inclusive empacando, está por enquanto impedindo, atrapalhando que o senador cearense, Tasso Gereissati, seja nomeado, seja eleito, na verdade, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é a segunda comissão mais importante da Casa. O PMDB acha que o PSDB não pode ter mais espaço do que tem hoje. Pois é, rapaz, essa briga de poder é impressionante, né? Porque, na realidade, não tem nenhum que tenha a capacidade de assumir essa comissão melhor do que Tasso Gereissati. Um empresário, um cara que tem um conhecimento econômico, com experiência, foi governador do estado do Ceará 3 vezes, é um cara que tem um acompanhamento da economia mundial, brasileira, mundial, enfim, é uma pessoa talhada para o cargo. E tem uma coisa importante, não está citado na Lava Jato, só em ter essa isenção já era um motivo a mais para todos aceitarem. Agora, eu não sei se isso não seja para eles um defeito. Um defeito. Ele não é igual a gente, ele não tem defeito, né? Ele não tem defeito. Poderia assumir uma posição de independência. Perfeitamente. No que diz respeito às investigações. Então é por isso que eu acho que essa é a maior. Não é porque o PSDB ou o PMDB, não tem nada disso. O problema é porque o Tasso não tem nada contra ele. E ele saindo na presidência da comissão, eu acho que abre um espaço aí, do jeito que o PSDB está queimado, o Serra queimado, o Aécio totalmente molhado, como se diz na gíria. Acho que é muito difícil ele retomar os planos de ser candidato novamente à presidência. Eu acho que não tem a menor condição, mas nenhuma condição. E para ele seria péssimo, porque passaria mais tempo explicando, né, doações de campanha, doações de dinheiro ao vivo, do que mesmo fazendo um projeto, um plano de governo, né, para tentar implantar ou implementar quando fosse eleito. Então, eu acho que o Aécio do PSDB deve sair da concorrência, fica o Alckmin, mas o Alckmin também tem problemas, o pior é isso. O Alckmin também tem... A questão dos trens. Tem ainda várias, apesar de ser uma pessoa, eu reputo de uma pessoa séria, mas quem foi candidato naquela época, né, nesses últimos anos, infelizmente foi vítima, eu acho até que eu vou chamar de vítima, da empresa mais corruptora do mundo, que chama-se Odebrecht. A Odebrecht hoje é conhecida como a empresa mais corruptora do mundo, o que é lamentável para nós brasileiros. Mas e nesse cenário que Alckmin poderá também vir a sofrer com denúncias de corrupção, Serra já praticamente não, totalmente fora do páreo, Aécio praticamente. Qual será o futuro do PSDB nas próximas eleições presidenciais? Tem duas opções. Primeiro, João Dória, né? João Dória é uma figura nova, ainda não está queimado, ainda não tem, pelo menos aparentemente não tem, é o nome, João Dória, né? Tasso Gereissati, eu acho que é outro nome fortíssimo, né? É um nome, sempre foi um nome forte, sempre foi uma liderança muito conhecida e de conhecimento para tocar esse país de uma maneira profissional, competente, e com certeza daria um outro patamar para a nossa nação tão sofrida, né, rapaz? Tão sofrida, tão vilipendiada por esse grupo aí, lamentavelmente, que não soube aproveitar, né, a oportunidade que tiveram, lamentavelmente. Mas eu acho o nome do Tasso um bom nome, Dória também, um nome que está se colocando muito bem, está fazendo pelo menos uma mídia muito bem feita, né,
porque não marketing ele sabe fazer. Não deu ainda para colher os frutos, até porque está com pouco tempo, né? Nós estamos com quanto tempo? 60 dias? 60 dias, 62 não dá tempo ainda avaliar ninguém. Mas é sempre o nome que ganhou no primeiro turno, né? Lógico que teve o apoio lá do Alckmin, né? Mas eu acho que ele começa a se colocar bem aí nos holofotes para 2018. Bom, e veja como é o destino. Na eleição presidencial de 2014, Eduardo Campos sofre aquele acidente fatal. Se isso talvez não tivesse acontecido, seria uma liderança em ascensão para 2018. Pois é, rapaz, mas tem também os resquícios lá, essa história do avião, essa história, tem muita coisa, porque ninguém é candidato, Marda, infelizmente, sem ter relação com o Odebrecht. Ninguém era candidato. Daqui para frente os cabas vão querer distância, mas até 2016 ninguém era candidato a nada sem pedir o apoio do Marcelo Odebrecht, que era praticamente o presidente do Brasil. Ele botava e tirava quem queria, porque quando ele queria ajudar, ele dava generosamente os recursos e logicamente que o candidato se elegeria facilmente. O senhor falou da Odebrecht, que hoje é a empresa mais corruptora do mundo, e os efeitos danosos dessa corrupção promovida pela Odebrecht chegaram no Congresso argentino. O presidente Macri pediu ao Congresso que aprove leis contra a corrupção que poderão vir a punir a Odebrecht. A Odebrecht é essa que já confessou ter pago 35 milhões de dólares em propinas na Argentina. Pois é, eu acho que na América do Sul não escapou ninguém, não. Onde eles tinham obras, eles ajudavam, né? Eles talvez não entendessem como corrupção. Ah, não, pô, isso aqui eu estou ajudando, eu estou retribuindo, né? Mas todo mundo sabe que quando uma empresa doa, ele quer algo em volta, algo em troca, né? Ele quer o retorno do investimento. Nós chamamos ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, quem investe quer o retorno. Então, eles não faziam nada sem querer o retorno depois. Então, tem a Argentina, já tem o Equador, já tem Bolívia, até todos os países ali, com exceção do Chile. Eu acho que o Chile, eu não vi ainda nada contra o Chile, ainda nenhuma, mas na maioria dos países da América do Sul da África. Pois é, o que eu ia dizer, se chegar na África... Não, mas na África já existe, Angola já era comum, eu não sei se Moçambique, eu sei que tem mais de um país da África que também recebeu a ajuda, né, generosa da Odebrecht. Então, a situação agora vai mudar, né? Agora, para fazer política, precisa criar novas fontes de financiamento, né? Porque o próprio financiamento público hoje não chega a 1 bilhão, 800 e poucos milhões, para distribuir para 39, né, partidos políticos, que podem chegar a 60, né? Você está sabendo que tem muita gente aí na fila para fazer o seu partido. Não, parece que são mais de 40, né, que pediram já registro. Depois dos 39 já tem mais de 40. Tem mais de 40 que pediram registro. Poderá chegar a 79 partidos. É brincadeira. Eu acho que isso aí é brincadeira de sei nem de quê, de Trancoso. Olha, tem a participação do meu amigo Cláudio Guimarães. O meu amigo Cláudio Guimarães, ele diz, comentando em relação ao que nós falávamos sobre a chuva, diz o seguinte: Marden, aqui em casa nós ainda aproveitamos a água da chuva, medida inteligente. Um abraço, Cláudio, obrigado pela audiência. Bom, doutor Bastos, e nós temos também que ficar atentos a outro desdobramento no que diz respeito ao Odebrecht. Marcelo Odebrecht, ele depois concedeu o primeiro depoimento ontem, quarta-feira, e reafirmou que a Odebrecht repassou 30 milhões de reais para a campanha de Dilma Temer através de Caixa 2. Quais os desdobramentos disso? Temer ele precisa ficar preocupado? Será que isso pode levar a uma cassação? Pois é, sem dúvida nenhuma, Marden. Ele não deveria, ele não se preocuparia com relação à Lava Jato. Aí ele não teria nenhuma preocupação. Mas com relação ao TSE, ele tem que botar não só as barbas de molho, as madeixas, os pés, porque a situação não é fácil.
E a expectativa, eu fiz uma previsão há uns 3, 4 meses atrás, que ele iria até junho de 2017. Podem olhar lá nos nossos programas. Está tudo gravado. Está tudo gravado. Eu dizia que até 2017, junho, existia um risco muito grande do TSE caçar a chapa Dilma Temer. E fica difícil agora, porque o Temer diz o seguinte, quando, para se eleger, ele disse que ele foi eleito na chapa, mas para financiamento ele disse que um é de um lado e outro é do outro, cada qual tem a seu financiamento. Aí é um abacaxi que ele vai ter que explicar, né? Na realidade, os dois são juntos, quem vota na Dilma vota no Temer, quem votou, aliás, até porque ninguém vota separado. Teve uma época aí, né, nas nossas eleições, no tempo de João Goulart, de Jânio Quadros, aí votava separado, o vice tinha uma votação separada. Mas agora não, é todo mundo, né, no mesmo pacote, é o kit PMDB-PT, é o kit PSDB e etc e tal. Então, não tem como você se desvencilhar. Se foi eleito com ajuda normal ou anormal, atingiu os dois, não tem como atingir só o presidente ou só a presidente. Tem que atingir a presidente e o vice-presidente. Então, a expectativa que eu estou vendo aí, estou antevendo, é que provavelmente, eu estou botando até junho, mas como cabe recurso, isso pode demorar um pouco mais, mas eu acredito que dificilmente o Temer terminaria o mandato. Aí, nesse caso, a eleição será feita pelo Congresso Nacional através de uma eleição indireta, feita pelos convencionais. Aí ninguém sabe o que é que vai acontecer, porque a confusão deve ser absurda, né? Você não tem nem ideia do que é que poderá vir, nem Ora, eu. se para a eleição de comissões do Senado dessa Está desse jeito, imagina para eleger um presidente da República. E agora sem dinheiro, né? O que ele vai prometer é cargos, claro, né? Que eles fazem sempre assim. Mas para nós que estamos saindo de uma recessão profunda, uma recessão que foi uma das maiores de todos os tempos, né? Só na época, em 29, que nós não éramos nascidos, talvez tenha sido semelhante. Mas nós estamos começando a sair agora, né? E de repente ter que parar tudo, parar a reforma, parar tudo e voltar à estaca zero, eu não sei qual seria o final dessa novela mexicana aqui no Brasil. Pois não. As consequências para a economia seriam certamente desastrosíssimas. Porque aí o próprio TSE, ele tem que botar, né? Mas a lei e tal, tudo bem, mas vai vendo aí o que é melhor no momento. Se tu tá tendo aqui a possibilidade de deixar o cabo sem fazer nenhuma bobagem, porque tem Procuradoria-Geral da República olhando, Congresso Nacional olhando, Supremo Tribunal fiscalizando, AGU, CGU. Então, eu acho que nós precisamos de mais algum tempo para tentar tirar o país, pelo menos do negativo, para começar a positivar a nossa economia. Afinal de contas, faltam 1 ano e 10 meses, né? Ou 10 meses, ou 8 meses, sei lá. Porque em outubro, eleição de 2018, outubro aí tem 2 meses a menos, são 10 meses de 18, e nós temos 10 meses agora, são 20 meses, né? Ou seja, 1 ano e 8 meses que falta para a próxima eleição. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, o Dr. Bastos volta falando de política internacional. Donald Trump, ele ameniza o discurso e fala em legalizar estrangeiros que já estão nos Estados Unidos, imigrantes, que não tenham cometido crimes em solo americano, e fala ainda em união entre republicanos e democratas. Logo após o intervalo. Dr. Bastos, essa foi uma virada inesperada, mas o mercado financeiro reagiu muito bem, a Bolsa de Nova York subiu, enfim. Eu fico ainda me perguntando se
essas loucuras de Donald Trump não são coisas absolutamente pensadas. Hoje eu bato, amanhã eu assopro e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Com certeza, Marden, ouvinte, internauta e telespectadores, o Trump, ele trabalha dentro de uma linha de inteligência mercadológica, é a história do marketing. Ele trabalha sempre visando a um impacto, ao mesmo tempo uma projeção dele. Ele é uma pessoa extremamente narcisista, vaidoso, ele acha que Deus e ele está ali do lado, não está nem abaixo não, ele está do lado, ele acha que é quase, um semi. Mas isso faz parte, né, da personalidade dele. Nós temos que conviver, nós não, os americanos, nós vamos sofrer aqui só algumas consequências, né? Mas o americano, ele vai ter que conviver, ele vai ficar sempre fazendo isso. Ele quando ele percebe, se houver objeção, ele volta, ele recua, ele vai tateando, né? Dia 20 de janeiro, hoje nós estamos pouco mais de um mês que ele está assumindo a presidência da República do maior país, né? Do país mais poderoso do mundo, sem dúvida nenhuma, ainda é. E ele vai aproveitando, né, essa mídia extraordinária que o país já tem, independente, qualquer pessoa que assuma a presidência dos Estados Unidos, ele torna-se praticamente o foco do mundo, porque todo mundo vai saber o que é que ele pensa, e você coloca uma pessoa que, além de fazer as coisas de uma maneira totalmente inesperada, como ele demonstrou que iria fazer, ele tem os recuos também, né? Porque ninguém é célere a vida toda. Você vai estar sempre idas e voltas. E o que nós vamos esperar do Trump é exatamente isso. Ele vai fazer um governo, e aqui nós já até tínhamos falado, acompanhando muito o que o mercado, o que as mídias sociais, o que a imprensa está dizendo, para poder ficar sempre, né, na crista da onda, que é isso o objetivo dele, é ser o foco das atenções sempre. Porque se ele for uma pessoa normal e comum, ninguém vai olhar para o comum, ninguém vai olhar para uma pessoa normal, vai olhar para uma pessoa diferente. E o que ele quer ser, antes de tudo, é ser diferente. Agora, era bom que ele fosse diferente para melhor, né? Na hora que ele traz de volta, né, o isolacionismo, o protecionismo, né, a xenofobia, que é a aversão às pessoas de outros países, né, a discriminação. Então, tudo isso cria um clima, um ambiente de sobrevivência difícil, já que os países hoje estão todos eles muito bem armados, com ogivas nucleares, e que a qualquer momento tem um doidinho, né, como nós temos aquele lá da Coreia do Norte, que está fazendo... Mandou matar o irmão. Mandou matar o irmão. Então, tu imagina o que é que poderá ocorrer se esse cidadão, que é o presidente do maior país, do país mais poderoso do mundo, começar a pregar esse modelo novo de vida, né? Enquanto tem um Papa que congrega a paz, a harmonia, o perdão, tem outro exatamente um antípoda fazendo exatamente o contrário. Eu me lembro até da história das bestas feras, né? Tem sempre um besta fera querendo desagregar, querendo separar, querendo infernizar a vida das pessoas. Na época do Bush, apelidaram o Bush de Beelzebub, né? Mas vendo o Trump, Bush era um anjo. O Bush era uma criança inofensiva. Coroinha. Era uma criança inofensiva. Mas depois eu vi uma análise ontem de cada citação dele. Primeiro, ele não fala, ele falta com a verdade e muito das afirmações dele. Ele disse que começou aumentando, né, os empregos nos Estados Unidos. Nada disso é verdade, porque a fábrica que acho que a Apple ia fazer já estava programado há um ano e meio atrás. Então, ele disse que aumentou o investimento em
em armamentos. Tudo que foi feito está sendo executado a partir do orçamento deixado pelo Obama. do Obama. Então, ele está fazendo, né, ele está fazendo, ou está fazendo média com o chapéu que não é dele, na realidade. Não foi ele que fez. A cada ano, o dicionário Oxford, que é o mais conceituado do mundo, ele elege um novo termo, né, para fazer parte, né, do dicionário. Em 2016 foi incluído o termo pós-verdade. Ou seja... Isso seria o quê? Seria uma afirmação supostamente verídica, mas baseada em opiniões, em crenças e não em fatos reais. E os críticos do Trump citam ele como o maior expoente dessa pós-verdade. Ele, enquanto a imprensa apresenta fatos, ele diz que é mentira, e apresenta crenças, opiniões pessoais, e ele declarou guerra à imprensa. Ele é dentro daquela visão, né, do Goebbels, né, que é o marqueteiro de Hitler. Uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade. Então ele diz, a fulana é isso, como ele fez lá com a Hillary Clinton, e começava a denegrir, a dizer que ela era isso, era aquilo, incompetente, e aquilo ali começou, né, as pessoas, realmente ela fez isso, a história dos e-mails que ela fez o e-mail pessoal dela, né, quando era secretária de Estado. Enquanto era secretária. Então, ele tem essa capacidade. Por quê? Porque ele é um homem midiático. A vida dele foi exatamente... Apresentou durante 11 anos um reality show, né, o Aprendiz, a versão original, né, americana. Exatamente. E aí ele soube se projetar muito bem e agora ele esqueceu que está presidente. Ele não é, ele está presidente e está achando que está em cima de um palco fazendo um show, de um reality show. Na realidade ele não está mais, porque os personagens agora são verdadeiros, não são mais fictícios, não são mais fantasiosos, agora são verdadeiros. Então ele precisa separar. Mas eu acho que com o tempo ele vai aprender. Ele não é uma criança, ele já tem mais de 70 anos. E eu acredito que dá tempo ainda ele amadurecer até o final desse mandato. Mas com certeza esse primeiro discurso dele no Congresso americano já foi um primeiro sinal de que não vai ser do jeito que ele pregou no tempo da campanha eleitoral. Interessante, eu assisti ontem o Jornal da Globo e uma turma de gaiatos, no outro nome, criaram uma petição online, isso na França, criaram uma petição online sugerindo, aliás, pedindo que Obama se candidatasse a presidente da França. O que começou com a brincadeira já tem mais de 300 mil assinaturas. Rapaz, é brincadeira. Veja como a França está carente de lideranças, né? Pois é. Claro, evidentemente que ele não pode, jamais, é uma piada, mas mesmo que fosse verdade, ele não poderia acontecer, porque ele não é um cidadão francês nato. Não tem sentido. Né? Ele que criticou o Obama, né? Que dizia que o Obama não era cidadão americano. Depois o Obama provou, mandou a certidão de nascimento. Ele nasceu no Havaí, que era uma possessão americana. No território americano. Território americano. Então não tinha por que não ser candidato americano legítimo, né? Mas é isso, vamos ter fé em Deus, antes de tudo. Aliás, precisamos aumentar a nossa fé, né? E o momento agora é propício, né? Nós estamos aí num momento muito rico, um momento muito profundo, né? De maturidade espiritual, é o tempo de quaresma, é tempo de reflexão. Vamos nos volver, né? Para o nosso lado espiritual. Vamos, né? Afastar um pouquinho esses outros interesses maiores e vamos voltar-nos para o interesse espiritual, até porque, né, daqui a algum tempo, alguns 40 dias, 39 dias, né, vai ser a ressurreição do nosso Cristo, né, morte e ressurreição, né, a pregação da milenar, né, da nossa religião, que é exatamente o fundamento da nossa religião católica, né, cristã, que é o renascimento de Cristo. Tudo isso baseia-se, como dizia Paulo, se Cristo não ressuscitou,
em vão seria a nossa fé. Então, como Cristo ressuscitou, é o fundamento da nossa fé, é exatamente a ressuscitação de Cristo. Perfeito, doutor. Essa foi a nossa pauta dessa quinta-feira, excepcional. O senhor tem algo mais a acrescentar? Algum alô? Só dar uma boa tarde aí a todos, fiquem com Deus, boa semana com Deus, mais uma semana, e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Ok, doutor, muito obrigado pela participação nessa coluna Claras Ideias especial de quinta-feira. E antes de me despedir, eu quero convidar o nosso ouvinte a estar também na nossa sintonia, nessa sexta-feira, dia 3, onde traremos uma entrevista com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Tejuçoca, Edilardo Eufrásio. Ele responde a acusações que foram publicadas no Facebook, uma polêmica que foi criada quanto a uma suposta retaliação contra uma sindicalista lá do município de Tejuçoca. Ele é acusado de suspender o salário dessa sindicalista. Ele responde à acusação e justifica por que essa pessoa teve o seu salário temporariamente suspenso. Amanhã, no Jornal Integração. E temos também a perspectiva de trazermos uma entrevista com o secretário de Educação do município, o professor Carlos Alexandre de Souza, ele que fala sobre o início das aulas, o início do ano letivo 2017. Com essas informações, nós nos despedimos aqui, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir, e se a gripe também estiver melhor. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser.